Buenas, pessoal! Eu sou o professor Léo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as eleições 2024 e as propostas para a educação. Bora lá? Bueno, gente, eu acho que antes de tudo, antes da gente seguir na temática principal do vídeo, que são as eleições 2024, né, um tópico muito importante no momento, a gente precisa falar sobre a educação municipal também, né? É óbvio que eu não vou debater aqui com vocês outras questões que não são educação, porque eu não entendo, mas é justamente ligar isso à questão eleitoral que nós vivemos no momento e entender os contextos de educação municipal. Bem, legislativamente, a função da educação municipal, ou seja, a função do município de prover educação, é prover educação dos 4 aos 14 anos em geral, né? Ou seja, educação da educação infantil, da base, até o final do ensino fundamental. É claro que a educação estadual também pode prover ensino fundamental, mas hoje tem se desenhado um cenário em que cada vez mais se afunila essas divisões, relegando para os municípios a educação infantil e a educação dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, enquanto o Estado fica com o ensino médio. É importante, nesse sentido, agora, compreendendo qual é a função da educação, contextualizar e entender o que tem acontecido na educação. Nessa contextualização, eu quero deixar claro uma coisa, que eu já debati aqui no canal, já falei sobre senso comum e tal, que a gente não pode generalizar a educação. Então, a partir da contextualização que eu vou fazer, eu não quero dizer que, porque eu estou falando dos problemas dos municípios em que eu vivi e dos municípios que eu visitei escolas municipais, todos os lugares estejam assim, ok? Mas, entretanto, há sim um aspecto comum entre vários lugares, entre vários problemas que estão presentes no município e que estão presentes em outros lugares. Tá? Aspecto comum esse que está dentro de artigos científicos, que está em pesquisas científicas, enfim, que está na bibliografia científica sobre educação quando a gente fala de educação municipal. O primeiro deles é a falta de educação... O primeiro deles é a falta de vagas na educação infantil. No Brasil, a gente tem tido uma escassez muito ampla de falta de vagas na educação infantil, principalmente falta de vagas na creche. Vide, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que fracassou na meta de universalização da educação infantil. Somente no Rio Grande do Sul, faltam mais de 100 mil vagas na educação infantil. No município que eu morava, faltavam 1.400 vagas na educação infantil, e no município que eu moro hoje, faltam centenas de vagas na educação infantil. E na bibliografia relativo à educação municipal tem sido um problema bastante abrangente, especialmente nas capitais. Né? Se consegue vagas a partir dos 4 anos, porque se torna obrigatória a entrada no pré-1, por exemplo, mas nós temos um grande problema nas creches, né? Assim que se chama, nas creches, nos espaços de educação infantil, quando não é obrigatório. E esse é um problema que precisa ser sanado, porque muitas mães, principalmente mães, né, mulheres, mas mães e pais, enfim, responsáveis precisam trabalhar e não tem com quem deixar as suas crianças. Ademais, além da questão da realidade concreta, esse é um momento de extrema importância para o desenvolvimento físico e intelectual da criança e a preparação da entrada dela na escola. Então a falta de educação, então a falta de vaga na educação infantil tem sido um problema bastante recorrente, né? Outro deles são problemas estruturais que a gente vê nas escolas municipais. As escolas municipais, em algum nível, têm ruído. Tá? No município em que eu morava, que eu entendo bastante da educação de lá, por exemplo, tivemos mais de 5 escolas interditadas em 2023. E outros municípios passam pelo mesmo problema. A merenda tem sido um problema cada vez mais agravante, com falta de orçamento, com uma diminuição gradativa da qualidade da merenda, relegando as crianças, por exemplo, café com leite e bolacha como se isso fosse, né, uma alimentação saudável. Quer dizer, tem pessoas que não têm nem isso, então para elas é algo útil. Mas quando nós estamos falando de abastecer e manter várias crianças na escola com uma alimentação decente, essa não é uma alimentação decente. Problemas relacionados à valorização de profissionais da educação são extremamente recorrentes nos municípios. Né? De acordo com o Observatório do Piso do Magistério, a gente tem mais de 700 cidades no Brasil inteiro que não pagam o piso do magistério. São prefeituras
cujo executivo não cumpre o piso do magistério. Falta corpo docente, tem ausência de concursos que não repõem esse corpo docente, então você tem professores trabalhando 40, 50, 60 horas, lidando com múltiplas turmas, lidando com vários alunos, lidando com disciplinas que não têm conhecimento. Além, claro, do inchaço dentro das turmas, né? Turmas com 20, 25, 30 alunos. E uma coisa bastante pontual que eu quero falar no âmbito político é o toma lá da cá das prefeituras e das secretarias de educação. Isso é algo que a gente enxerga em nível micro e macro. O que eu quero dizer com isso? Em cidades pequenas, isso é muito mais escancarado, mas a gente vê em cidades grandes também, né? Então, quer dizer, você tem as secretarias de educação. Hoje, o cargo de secretário de educação, ele não é um cargo de carreira. Ou seja, não basta que você seja servidor municipal da educação, trabalhe na Secretaria de Educação, que você não vai chegar a ser secretário de educação. É um cargo de indicação política. Então, o que tem acontecido em vários municípios é o seguinte: você tem figuras que são laranjas na política, ou seja, figuras que se candidatam à vereança ou prefeitura só para alavancar uma candidatura específica e conseguir o fundo partidário em algum nível, geralmente vereanças. Aí essa figura faz uma votação legal, é alguém conhecido, enfim, é alguém que minimamente tem uma técnica, ou não às vezes, como eu já ouvi falar de gente com ensino fundamental sendo secretário de saúde. Mas ok. E aí essa pessoa faz uma votação legal, quando a majoritária deste partido ganha uma eleição, vai lá e chama essa galera, esse bando de laranja, essa galera que não tinha condição de ganhar cargo, mas que fez uma campanha legal para cargos de secretaria e para cargos de confiança, né, que a gente fala. Então esse é um dos maiores problemas que a gente tem nas secretarias de educação hoje. Grupos de pessoas incompetentes no seu trabalho, que nunca entraram numa sala de aula, que nunca deram uma aula na sua vida, que não fazem a mínima ideia do que é estar 20 horas na sala de aula com 30 alunos de anos iniciais, por exemplo, ou não fazem a mínima ideia sobre formação de professores. E que, obviamente, não são formadas na área de educação. Mas, bueno, gente, por que eu estou falando todas essas coisas e dando essa contextualização aí desse tempão, né? Para a gente falar sobre as eleições municipais. Estamos em um momento de extrema importância. As eleições municipais são importantes, sim, a gente não pode relegar essa importância e dizer que não, a eleição a presidente, senador, deputado, enfim, é mais importante. Não, a municipal é importante também, porque a vida de pessoas está em jogo aqui e nós conseguimos ter mais acesso aos candidatos, às vereanças, às prefeituras, né? Então o que eu quero falar aqui é o seguinte: a gente tem que analisar, quando for votar, os candidatos e os discursos deles e a apresentação de projeto. Tá? É isso que importa quando a gente está falando de política partidária, de política eleitoral. A gente não vota, e eu sei que isso acontece no Brasil, que ainda vive uma situação de voto de cabresto, ainda vive uma situação política de curral, ainda vive uma situação política de cidades pequenas, em que o candidato tal vai lá e dá uma caixa de galinha para uma família que não tem nada para comer e ele arrecada votos. Eu entendo esse condicionante. Mas, em geral, pessoal, a gente tem que analisar o que está sendo colocado, especialmente nas majoritárias que são de prefeitura. A gente precisa votar em propostas, e não no fulaninho que é amigo do fulano, que é ciclano, que é conhecido e que não sei o quê. E nem ficar pensando, não sei em quem votar, vou votar em qualquer um. Não é assim que funciona, tá? Então a gente precisa, urgentemente, mais do que nunca, analisar as propostas. Não confie em discursos de senso comum. Por exemplo, especialmente no campo da educação. Vamos dar creche para todo mundo. Ok, vamos dar creche para todo mundo como? Vamos atender 100% da rede de educação com educação integral. Ok, como? Como que isso vai ser feito? Vamos consertar a educação municipal. Hein? Isso é bastante abstrato, você não concorda? Vamos valorizar os profissionais da educação. Valorizar os profissionais da educação é um negócio muito antigo que se fala. Vamos valorizar como? Vai pagar o piso? Vai aumentar o salário das merendeiras, por exemplo, que ganham abaixo de um salário mínimo e recebem uma porrada de complementação para poder alcançar mais de um salário mínimo? Vai dar os benefícios que tem que dar? Vai aumentar o salário do pessoal da limpeza? Como é que vai ser essa valorização aí? Então, outro discurso que se tem, vamos tornar a merenda de primeiro mundo. Como que vai ser feito isso? Com que parcerias com a empresa? Vai ter parceria com o mercado grande? Vai ter parceria com o atacado? Como é que vai ser isso? Então o que eu quero dizer, gente, que eu já falei em outros vídeos aqui, é que educação requer proposta. O que vai ser feito, candidato? Candidato A, candidato B. O que vai ser feito no campo da educação? Quer valorizar os profissionais da educação? Ok.
como vai ser feito. Então a gente precisa pensar nisso, o que vai ser feito e como vai ser feito. Se você é professor e professora, não caia nos discursos fáceis de candidatos de determinados grupos conservadores e reacionários que durante 4 anos odeiam a nossa classe. E falam que a educação não serve para nada, e dizem que se você quer piso, vai no atumeleiro, né? Porque essa galera não nos ajuda. Se você é professor e professora, pensa o seguinte, quem não é também pode usar a mesma analogia. Pessoa que se coloca a candidato de qualquer coisa, não está fazendo um favor para a sociedade. Ele vai ser um servidor público, ele ou ela. Vai ser um servidor público e para isso, para ser eleito, precisa ter proposta, precisa ter planejamento. Planejamento igual um plano de aula. Vai resolver o problema da educação infantil? Maravilha! Como que vai fazer isso? Fala aí! Bueno, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar. E se você quiser apoiar o canal e meu trabalho, você pode fazer isso com qualquer valor no Pix ou leonardodeandrade@yahoo.com. Uma lua, um queijo e um beijo.